Boa tarde a todos, os meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta tarde, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e o coração de todos aqueles que crêem. Dá tempo de você pegar uma caneta, papel, para anotar capítulos e versículos da Bíblia, que é a palavra de Deus, para que depois você possa conferir, examinar toda a Escritura e o Espírito Santo de Deus continuará falando ao teu coração. O título da mensagem hoje é Vida após a nossa morte. Tem dois caminhos que nós vamos seguir. Então vamos a eles. Aí a escolha vai ser de cada um, ao qual caminho ele vai querer seguir. Fica em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que vai dizer para nós assim: Ora, havia um homem rico e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e ele foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Então houve uma opção de escolha, a qual vida queria seguir, mas esqueceu que pós a morte a vida continua, ela não se encerra ali no túmulo. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os que estão de lá vão poder passar para cá. Então não existe um lugar para ninguém pagar os pecados. Os pecados foram pagos lá na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então agora vamos ao versículo 19, que vai dizer para nós assim: Havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então vestia-se de púrpura. Eram extremamente caras essas roupas, porque o tecido ele era tingido com uma substância extraído e tirada de um molusco do mar. Então era uma roupa caríssima, a qual esse homem rico vivia com bebidas, orgias sexuais, de alimentos, ou seja, todo tipo de orgias, a quais ele viveu regaladamente, e não temia a Deus. E ouvir falar de Deus, ou seja, de Jesus, ele ouviu, mas ele ignorou a palavra de Deus. E já lá no versículo 20 e 21,
vai dizer assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Os cães vinham lamber as chagas de Lázaro. E isso piorava a sua infecção e também o fazia permanecer ritualmente impuro, pois os cachorros se alimentavam de lixo e comem inclusive animais mortos. Isso quer dizer animais em deterioramento, ou simplificando, carniça, podridão. Então depois ele temia a Deus. Ele não é o São Lázaro que vai salvar as pessoas. Ele era Lázaro, um homem temente a Deus. E ele suportou o sofrimento. E quando ele morreu, no versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então, o Lázaro, ele morreu. Os anjos de Deus veio buscá-lo, porque ele temia a Deus, e ele foi para o seio de Abraão. O corpo ficou na terra, ao qual também vai ser retirado no dia do julgamento final, para encontrar com a alma que está lá no seio de Abraão, se tornar um corpo glorificado e viver com Deus por toda a eternidade. Mas aí também morreu o rico. E o rico foi sepultado. Não diz mais nada. Quando a pessoa morre sem reconhecer a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ele perde a salvação. Ele vai cair direto no Hades, que significa inferno, mundo dos mortos, ou Sheol, que várias passagens vai citar, mas é se referindo ao inferno. Mas o Hades, lá no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu logo Abraão e Lázaro no seio. Então aqui este versículo também, ele vai nos dar que aqueles que morreu sobe imediatamente para o seu destino. Temos dois destinos, o céu e o inferno. Não existe purgatório para você pagar seus pecados, depois tirar de você de lá e ir para o céu. Os pecados foram pagos por Jesus. Quem está vivo ainda dá tempo. Quem morreu sem Jesus está queimando lá no inferno, lugar de tormento eterno. Como disse o rico, lá não tem água, não tem comida, não tem nada, só tem choro, ranger de dente e também escuridão total, onde as pessoas não vêem ninguém, e o sofrimento não vai ser por um dia ou 2 dias. Mas quando o Senhor Jesus voltar, o mar e os mortos vão vomitá-los para serem julgados no lago de fogo e de enxofre. Veja essa passagem aqui em Apocalipse 20, versículo 13 e 14. E o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, o inferno está cheio de almas lá, que Deus ama, que Deus ama. Deus ama a todos. João 3,16 vai dizer que Deus enviou Jesus, o seu Filho, aqui na terra, para salvar a toda a humanidade, não a condená-la. Mas, porém, temos que chegar diante de Deus e confessá-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apaga todos os pecados, independentemente
de qualquer tipo de pecado que você já cometeu. Uns falam aqui pecados pequenos, pecados grandes, pecados cabeludos, né? Mas, se arrepender, Deus perdoa, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Então, o mar, também as pessoas que estão lá, os corpos de quem morreu sem Jesus, vão ser retirados no dia do juízo final, encontrar diante da presença de Deus, encontrar o corpo com a alma e ser lançados no lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte, tormento eterno, sem a ausência de nada. Então o diabo, ele não manda nada. O inferno e o lago de fogo não é do diabo. O diabo somente é o pai da mentira e de todos os outros tipos de pecado, a qual ele está enganando muita gente, como diz em Coríntios 14, 11, 14, o versículo, que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar a todas as pessoas, dizendo que ele é Deus, que ele é o Senhor dos Exércitos. Mas se você reconhece a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, o nosso Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo, que nos dá o discernimento de quando é Deus que está falando ou de quando é o diabo. Então, os mortos que nele haviam foram julgados. A pessoa morre e já vai diretamente para o inferno. E depois de lá elas serão tiradas para ser lançadas no lago de fogo e enxofre, à beira da segunda morte, como diz no versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Então, para que seu nome seja escrito no livro da vida, que Deus está escrevendo de todas aquelas pessoas que reconhecem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levar uma vida digna, evitando os pecados, porque pecar nós vamos pecar. Sem viver aqui sem pecado é impossível. Mas nós devemos buscar a santidade, evitar todos os tipos de pecado. Porque tem uma classe de mentirosos, de idólatras, glutões, pessoas que comem demais, pessoas que querem o mal das outras pessoas, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Então ali será lançado. É uma turma, não dá nem para falar. Mas aqueles que vivem na prática, mesmo assim, chegando no último momento, se ele arrepender, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e no coração ele crê, ele será salvo, porque em Ezequiel 18, 20 e 22, Deus quer que todos os homens se arrependam de seus maus caminhos e voltem para Deus, para que não se percam e vá para o inferno. Porque Deus, ele ama a todos os homens e mulheres na face da terra, independentemente do grau de pecado. Mas para livrar do inferno é somente Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, os falsos profetas que estão aí na internet hoje, enganando as pessoas, e até nas igrejas mesmo, eles, se não se arrepender, vão dar conta de tudo que fez, e como disse em Apocalipse 21, 22, 18 e 19, eles serão lançados no lago de fogo de enxofre, junto com a besta fera, Satanás, o anticristo, a igreja prostituta e aqueles que abandonaram a fé no Senhor Jesus, viveram ou até reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas levaram uma vida de iniquidade, de pecado, aonde vão escutar de Jesus, vão chegar lá e vão falar: mas Senhor, no teu nome nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos, nós pregamos a tua palavra, ressuscitamos os mortos. Mas Jesus simplesmente vai dizer para eles assim:
Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, fogo eterno. Aí o seu nome vai ser apagado do livro da vida e lançado no lago de fogo, de enxofre, onde vai sofrer terrível destino dos perdidos. Olha só, falta de tribulação e angústia, pranto e ranger de dentes, eterna perdição por toda a eternidade, não sai de lá mais não. Fornalha de fogo, fala das cadeias da escuridão. Não vai haver nenhum brilho de luz, é trevas e mais trevas, densas trevas. Tormento eterno que nunca se apaga, e um ardente lago de fogo e de enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, e nem de dia, e nem de noite. Então serão atormentados por toda a eternidade. E o maior sofrimento desta pessoa que for para lá vai ser ele lembrar das palavras que Deus está me usando para falar, usando outras pessoas também que falam do amor de Jesus, como Jesus disse de pregar o evangelho para todas as pessoas, a que crer for batizada será salva, a que não for já está condenada. Então até no momento da morte Deus ainda vai dar um escape para a pessoa ser salva, se ela reconhecer o Filho dele como Senhor e Salvador. É ele que foi para a cruz. Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres. É uma mulher que merece o respeito de todos nós, mas a adoração não. Adoração somente a Deus, ao Filho nosso Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Somente eles é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então, para que você fique livre deste lugar, reconheça Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque, como disse, o maior sofrimento vai ser: eu falaram de mim e eu não dei ouvido. Agora estou aqui num lugar de tormento para toda a eternidade, como disse o rico. Lázaro, o pai Abraão pede de Lázaro para molhar o dedo na água, colocar aqui na minha boca, porque eu estou num lugar de tormento eterno. Então não sairá de lá. Que Deus possa ter misericórdia, derramado o teu Espírito Santo sobre o coração de todos que ouviram, de todos aqueles que vão ouvir, possa nos ajudar, nos abençoar, a permanecer na presença dEle, não fugir, e aqueles que não creram, possa crer para ser livre do lago de fogo e de enxofre. O inferno é um estádio onde as pessoas vão passar por um estágio de sofrimento, depois tiradas de lá e lançadas no lago de fogo, que é um sofrimento ainda maior. E lá ninguém vai mandar em ninguém. O diabo, ele é o que mais vai sofrer castigo por ter feito o que ele fez, implantar o pecado na humanidade. Mas Deus enviou Jesus para nos livrar de lá. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até uma próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.